Campos quero andar, todo bem você meia. Sou pela vida, pela conquista de um ser melhor. E vou por aí, pelos céus de anil. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Sou do bem, sou da paz, tenho Deus em mim. Sou do bem, sou da paz, sou feliz assim. Boa tarde, aguardando o pessoal chegar. Sou inteiro ser de luz, sou eterno ser de amor. Estou aqui plantando a paz para ser feliz. Pelos campos quero andar, todo bem você me. Hoje nós vamos falar aqui do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, doutrina codificada por Kardec, né? Allan Kardec. E nós hoje vamos falar instruções dos espíritos e ingratidão dos filhos e laços de família. Aqui no título número 9. Vamos escutar mais um pouquinho. Bonito, né? Também gosto dessa música. Amém, Edinaura, todos nós. Esse capítulo que nós vamos falar hoje, da ingratidão dos filhos e do laço de família, eles falam a respeito de todos os sentidos que envolvem a família. Então nós não vamos conseguir terminar hoje. Eu já vou deixar claro que nós vamos continuar em outro dia, mas é um capítulo muito bacana, onde a gente pode abrir a mente para muita coisa, ter um entendimento para muitas coisas. Então eu quero que vocês participem, falem também. Ô Regiane, obrigada, meu amor. Fico feliz em saber disso, porque é muita gratidão estar aqui também e preparar para vocês algo. É muito bom, saiba disso. Ganho mais eu do que vocês, pode ter certeza. E saber que estou fazendo alguma coisa para uma pessoa já valeu tudo a pena. Muito obrigada mesmo. Bom, pessoal, vamos pegar a aguinha, ó. Peguem o seu copinho de água, deixa do ladinho, que nós vamos precisar deixar aqui durante o Evangelho no Lar, que é para ela poder ser medicada, né? Para que nós possamos tomar os nossos medicamentos, curar o nosso mal depois da prece final, tá bom? Então vai lá, dá tempo de pegar um copinho de água, uma garrafa. Quem quiser colocar uma jarra de água e depois distribuir para toda a família, pode. Aí você fala, mas tem pessoas que não acreditam e nem sabem. Quiser, pode usar ela para fazer um suco, para pôr no arroz, pode pôr no filtro, fazer um café, não tem importância, porque ela não traz nada de mal, ela só traz benefício. E como diz o velho ditado, se não fizer bem, mal não faz. Pode ter certeza disso, tá bom? Bom, vamos começar com a nossa prece agora?
Vamos lá. Todo mundo já pegou seu copinho de água? Todo mundo já tá aí preparadinho, né? Então vamos. Então vamos lá. Vamos nesse momento pedindo ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Criador, aos bons amigos espirituais, para que possa estar conosco no dia de hoje, para que possa nos auxiliar no Evangelho, para que tenhamos um bom entendimento, para que possamos trazer a lucidez, trazer a orientação das nossas necessidades, encontrarmos a resposta dentro da codificação espírita para o destino de nossa vida. E assim, nós convidamos então os amigos das esferas superiores que têm sempre estado conosco no Evangelho no Lar, às quintas-feiras ao meio-dia, que seja no meu lar, que seja no meu trabalho, que seja dentro do meu carro, que seja no ambiente onde eu estiver, eu peço o auxílio, a orientação e a limpeza do ambiente onde nesse instante estamos. Então vamos retirando os miasmas de todos os cantos dos cômodos da casa, fazendo a limpeza energética de todos os pensamentos ruins que tivemos e que ficaram impregnados nas paredes, no teto, embaixo de móveis, em cantinho escuros, quietinhos, que não mexemos quase, das pessoas que convivem conosco, que tem essa energia negativa, de reclamações, de crítica, que possamos aos poucos ir retirando esse sentimento ruim de nós e que possamos assim receber o auxílio de todos os cômodos do nosso lar, para que essa limpeza possa acontecer, que esses miasmas possam ser retirados e que assim nós podemos ter a compreensão e entendimento das lições que o Mestre Jesus nos deixou. E pedimos então para que nesse momento essa retirada de miasma também possa acontecer conosco, dos nossos pensamentos, do nosso cérebro, dos nossos órgãos, de todo o nosso organismo, para que nesse momento nós possamos receber esse entendimento, melhorar a nossa saúde física, espiritual, mental, e que aqueles irmãos que estão sempre conosco, precisando de amor, de entendimento, de cura, possam também receber essa limpeza para proveito do momento. E pedimos ao Pai que do céu caia uma chuva de prata, onde fortaleça o ambiente onde estamos, que traga a paz, que traga a harmonia, a amorosidade para todos que convivam e que convivem comigo no ambiente onde estou. E agradecemos então, pedindo que um raio de luz se forme nesse momento, nesse ambiente, e que os bons irmãos que ainda sofrem, mas que em suas preces pedem para que sejam resgatados pela luz divina, pelo amor de Cristo, sendo acolhidos pela espiritualidade maior, que possam nesse instante receber esse acolhimento fraterno e sejam direcionados para os tratamentos e as orientações necessárias. E assim, nós agradecemos e damos aberto o Evangelho de hoje com a prece do Mestre Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja.
Graças a Deus. Deixa eu ficar assim, né? Tá muita luz, muito claro aqui. Eu quero tirar essa claridade aí, mas tá difícil. Tá atrapalhando, gente? Não. Nós vamos falar agora um pouco sobre o capítulo de hoje. Vou mostrar novamente o livro da onde nós fazemos o nosso Evangelho do Lar. Esse aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui, ó, codificado por Allan Kardec. Nós vamos lá no capítulo 5, Introduções dos Espíritos, a Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, no item 9, tá bom? Item 9. Então eu vou ler um pouco e nós vamos comentando. O que vocês quiserem comentar também, pode comentar, que ajuda o aprendizado para todos nós, tá bom? Quem entrou agora, olha, não esqueça da aguinha, pegue sua aguinha, sua jarra de água, sua garrafa de água e deixe fluidificar para tomar no final. Então aqui na leitura, começa assim. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e sempre revolta os corações virtuosos. Mas a ingratidão dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É especialmente sob este ponto de vista que queremos analisá-lo, para verificar-lhes as causas e os efeitos. Aqui, como em toda parte, o Espiritismo vem lançar a luz sobre um dos problemas do coração humano. Então, hoje a nossa leitura, ela está falando do laço de família e principalmente sobre relação pais e filhos, né? A ingratidão dos filhos sobre os pais é um dos problemas onde o Espiritismo vem trazer para nos elucidar agora de dificuldades que nós temos, conflitos que nós não entendemos, né? Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai no espaço, aperfeiçoar-se ou permanece estacionário, até que queira esclarecer. Então, quando o espírito, quando desencarna, né, que ele vai para o espaço, que é o que está dizendo aqui, ele vai aperfeiçoar aquilo que ele leva com ele, né? Ou o ódio ou o amor, né? O entendimento ou não. Então ele fala aqui, até alguns partem então levando ódios intensos e desejos de vingança. Mas a alguns desses, mais avançados do que outros, é permitido entrever uma parte de verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e então mudam de atitude. Compreende que para chegar até Deus há apenas uma senha. Isso a gente não pode esquecer jamais. A senha para chegar no céu. Qual é a senha? A Selma falou, a ingratidão dói muito, principalmente quando vem dos filhos. Sim. Qual é a senha para chegar no céu? Nós temos que saber o segredo para irmos direto para o Pai. Ele falou aqui, ó. Deixou escrito a senha para nós. Não precisa ninguém vir aqui dizer. Tá no capítulo. A senha é caridade. Oração é bom? É bom. Mas fazer a caridade não é falar, chegar lá e fazer a palavra caridade, não. Chegou lá, você acha que tá São Pedro lá? Qual é o seu nome? Maria das Dores, não sei o que lá. Qual a senha? Caridade, sobe. Não, não é assim não. É praticá-la. É fazer a caridade, é praticá-la. Quando você chegar lá, nós, né, chegarmos lá, não vai ter ninguém apontando os nossos defeitos. Não vai ter São Pedro na porta avaliando, não. O que vai ter
É a nossa consciência de frente conosco mesmo e saber quem nós somos. Essa é a verdadeira senha. É assim que nós vamos ser reconhecidos lá, pela nossa energia, por aquilo que nós fazemos. Então não vamos esquecer do segredo, caridade. Ora, não há caridade sem o esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Exatamente, como que nós vamos poder pregar a caridade se nós somos pessoas cheias de ódios? Cheio de perdão. Não dá, né? Então, para nós termos a caridade, nós precisamos ter tudo que está escrito aí, ó. Amor, humildade, tudo que vocês falaram. Tudo isso está incluso na caridade. Como que nós vamos poder ter, como a Cris está dizendo aqui, a salvação, se nós não praticamos a caridade, se nós ainda levamos conosco o ódio e ainda não sabemos trazer o perdão? Então, por um esforço inaudito, voltam o seu olhar para aqueles que detestaram na terra. E nessa visão, sua animosidade se desperta. Revoltam com a ideia de perdoar e ainda mais se renunciarem a si mesmo. Mas, sobretudo, a amar aqueles que lhe destruíram. Talvez a fortuna, a honra e a família. Então, quer dizer, se nós desencarnamos e nós não praticamos a caridade, nós não entramos lá com a senha certa, nós estamos levando ódio, a raiva, a falta de perdão no nosso coração. Nós vamos nos revoltar, porque é o que nós temos no nosso coração, a revolta, a injúria. E essa revolta, ela vai direcionar exatamente para aqueles que nos trouxeram isso. Olha, amar aqueles que lhe destruíram, porque vem o sentimento, né? A fortuna, a honra ou a família? O que foi destruído em mim? A minha fortuna, eu estou apego no dinheiro? A minha honra, acabaram com a minha moral? Ou quem me destruiu foi a minha família? Então eu vou diretamente para aqueles aonde eu sinto a dor. Entretanto, o coração desses infelizes está abalado. Eles hesitam e vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução triunfa, eles oram a Deus. Implora aos bons espíritos que eles deem força no momento mais decisivo da prova. Então, quer dizer, quando a gente não consegue superar, mas estamos aqui aguardando por esse momento, o que nós fazemos? Nas horas mais difíceis que nós estamos, a gente ora e pede a Deus para nos ajudar nessa prova. Ou quando estamos lá lembrando dela, que falhamos, fracassamos, mas pedimos força para que possamos ultrapassar, passar, né, por esse momento tão difícil e conseguir a nossa melhora. Enfim, depois de alguns anos de meditação e de prece, lá, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens supremas a permissão para realizar na terra o destino desse corpo que acaba de se formar. Qual será então a sua conduta nessa família? Então vamos lá, vamos analisar. Vamos analisar. A Vilma falou, eu ajudo muito minha sogra, mas pensa em uma pessoa difícil. Tenho ouvido muitas coisas tristes. Os filhos não cuidam, eu rezo e peço perdão, força e perdoo. Tá certo? Vamos pensar aqui nesse trecho que a gente leu aqui agora. Se a gente desencarnou com raiva no coração, com conflitos na família, aí você desencarnou ou alguém desencarnou com raiva de você, magoado com você. Aí você, de lá, você vem depois de anos de meditação, anos de aprendizado, de cursos, de escola, depois de um certo período onde a ficha cai, você pede a espiritualidade auxílio para a sua melhora. E você vai pedir uma preparação justamente para aqueles onde você teve conflito, onde se detestaram, onde tiveram um desafeto muito grande. E você então pede para nascer na barriga, no ventre daquele que mais te maltratou. Aquele que mais te judiou e que você sente que você foi ferido e que você não perdoou. Aí a espiritualidade faz o quê? Ela faz uma reunião à noite,
quando você está adormecido, te desprende do corpo, o papai e a mamãe. Desprende os dois do corpo, traz aquele espírito que é o desafeto dos três, ou de dois, pelo menos da mãe e do filho, é o desafeto. Muitas vezes do pai também, ou às vezes é o desafeto só do pai, porque é incluso os três. Vocês vão se identificar, algumas pessoas vão se identificar com o que eu estou falando aqui, que eu vou falar aqui. Aí nessa reunião, a espiritualidade que está ali presente, reunindo, traçando esse projeto reencarnatório desse espírito que precisa reencarnar, ele vai fazendo de uma forma onde ele quer vir se ajustar com aquelas pessoas. Então o espírito pede para a mamãe: você aceita esse irmão, essa irmã como seu filho? Você aceita ele vir no seu ventre para você cuidar, amar, sabendo da relação difícil entre você e ele, ou entre ele e seu esposo, que vai ser uma relação difícil entre pai e filho, ou entre mãe e filho? Você o aceita? Aí fala: aceito, eu quero. Aí o pai aceita. Aquele espírito revoltado, ele aceita. Ele sabe que vai ser difícil, mas ele precisa passar por essa prova, porque precisa terminar isso. Então, aí você concorda em ter ele como seu filho. E você engravida. De repente, você se encontra grávida. E o que acontece depois disso? Eu vou ler mais um pedacinho aqui. Qual será então a sua conduta nessa família? Ela dependerá de maior ou menor perseverança nas suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que ele odiou é uma prova terrível, da qual muitas vezes sucumbe se a sua vontade não for bem forte. Assim, segundo a boa ou a má resolução de tomar, ele será o amigo ou o inimigo daqueles que em meio dos quais foi chamado a viver. Desta forma se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se nota em certas crianças. Eu vou ler essa parte que está acabando, um parágrafo pequenininho. E que nenhum fato anterior parece justificar. Nada, na verdade, nessa existência poderia provocar essa antipatia. Para encontrar-lhe a causa, é preciso lançar o olhar do passado. Então a gente vai entrar aqui nesse assunto. Eu me encontro grávida, eu sei, inconscientemente, eu sei que aquele espírito que está ali no meu ventre vai nascer é meu inimigo. Eu sei que aquele espírito que vai nascer na barriga da minha esposa é meu inimigo. Eu sei que é meu filho. Eu estou feliz com essa gravidez? Eu penso, eu queria tanto ser mãe, eu queria tanto ser pai, mas eu não quero esse filho. Eu não aceito esse filho. E essa criança, ela tá lá dentro revoltada, porque o espírito, o feto é pequenininho. O feto, ele vai se desenvolver. Mas o espírito, ele está ouvindo. O espírito está ali do lado de fora do corpo. Ele não está dentro do ventre. E ele está ouvindo tudo, ele está entendendo tudo, ele está sabendo de tudo que está acontecendo. E ele vê a negação da mãe, ele vê a negação do pai. Aquelas mães que até bate na barriga, que xinga, que ofende, que eu não queria essa criança, eu não queria esse filho, porque ela já sabe do desafeto. Ela tem a noção do quanto é difícil e complicado lidar com essa criança, com esse espírito na fase de adolescência ou adulto. Então ela não quer a gravidez. Chega um momento que ela decide, eu não quero esse filho. Aí o que ela faz? Já vem o momento do aborto. Agora você imagina, se já era um desafeto antes, foi pedido uma possibilidade de reajuste entre os três. Aí o filho, ele vem a aceitar essa situação para a melhora dele, depois de tratamento, de meditação, depois de um período ele passando por todo esse ajuste de moral, de entendimento, para vir nessa família, sabendo das dificuldades, ele escuta a palavra aborto. A palavra aborto quer dizer o que para o espírito? Eu não te aceito.
eu não te quero. Você não é digno da minha família. Você não é digno de vir aqui e receber o meu amor. Eu não gosto de você. Então aquele ódio que ele tinha de você, o que acontece? Aumenta. Toda aquela programação reencarnatória que havia sido feita, tá acabando. Aquela fila, aquele momento, porque o espírito não é assim. Eu resolvo reencarnar, pronto, vou lá e reencarno. Eu resolvo que eu vou nascer naquela família, a espiritualidade já vai, ajusta tudo e pronto. Não, demora muito tempo, tem um planejamento reencarnatório muito difícil. Ele precisa diminuir o seu perispírito, se ajustar àquele pequeno grãozinho, onde ele vai se formar, vai desenvolver no útero e vai crescer. Mas o espírito, ele está ali, passando por todas aquelas fases, sabendo de todas as dificuldades e nas mãos daqueles desafetos que ele já sabe que tem. Porque ele está ali completamente indefeso dos desafetos. Então ele está colocando a vida dele nas mãos de pessoas que eram inimigos, mas que ele está dando a oportunidade de serem melhor, de ajustar. E ele começa a ver que não existe ajuste e não existe amor. Não existiu perdão. Porque naquele sentimento do pai ou da mãe de pensar no aborto e querer praticar o aborto, ele pensa em quê? Que ele não quer aquela relação. Ele não está pronto para perdoar. Ele ainda é um espírito em evolução e a sua moral não evoluiu. Ele não quer dar a oportunidade desse espírito vir e eles enfrentarem os problemas. Isso eu estou falando num casal, mas pode acontecer muito com uma menina solteira, com uma moça. Porque às vezes a prova é da mulher com a criança. Às vezes é com a família e não tanto com o pai. Não que o pai está exímio das suas responsabilidades. Não, ele também terá as suas cobranças. Porque o fato dele não assumir, ele não apoiar, ele também induz ao aborto. Ele deixa a Deus dará. E ele também combinou e ele também concordou com essa gravidez e com essa vinda a esse espírito, dando-lhe todo o apoio necessário. Então a mulher resolve fazer o aborto, vai, aborta, toma medicamento, vai numa clínica clandestina, ela faz lá a forma que ela acha correta e pratica o aborto. Esse pedacinho de carne que está se formando, ele vai ser todo desmanchado. Para poder sair, ele vai sair como um sangue, ele vai sair como um coágulo, como um pedaço de carne morta. E para isso, o espírito está ligado nele, ele vai sentir toda essa dor. Toda a forma que o aborto acontecer, o espírito vai sentir isso, porque é um aborto provocado. Além da revolta onde ele estava, que ele já tinha, a revolta que ele está tendo agora de perder a oportunidade, ele ainda vai sentir toda a dor da perca da vida, como nós sentimos quando estamos doentes, porque o espírito está ligado naquele embriãozinho. Então ele vai sentir. E quando acontecer esse desenlace do espírito com aquele pedacinho de carne, com aquele embriãozinho, ele vai estar carregado de ódio. Ele vai estar com muito mais raiva. Ele vai estar muito pior do que ele era. Aí ele retorna para a vida espiritual. Por quê? Aquele conjunto de irmãos, espíritos evoluídos que fizeram essa programação reencarnatória, eles estão junto daquele espírito. Eles não o abandonam, eles não deixam ele só. Então eles acolhem nesse momento. Mas a raiva, o ódio, a revolta é tão grande que ele não enxerga eles. Eles não conseguem ver. Então é onde ele vai sofrer, vai sucumbir na sua dor, no seu ódio. E tudo aquele que ele tinha antes volta com uma potência muito maior. Ele volta com ódio muito maior.
e se programou aquela gravidez daquela forma, seja casado, não seja casado, seja de que forma houve a gravidez, há uma preparação e há uma programação. Esse espírito é uma vida. Ele não é um pedaço de objeto que só tem vida e sentimento depois que enxerga a luz da vida, depois do nascimento. Não. Desde a hora da programação, em conjunto desse contrato, desse combinado com os pais, ele já está ali junto deles. E desde o momento da concepção, o momento onde os espíritos encarnados, a mamãe e o papai, têm o ato sexual, ali o espírito já se liga ao embrião e ao espermatozoide. Então ele já está ligado desde o momento do ato sexual. E ele acompanha tudo. Então ele vem um ódio, vem uma raiva de tudo isso ter sido desvalorizado, e a raiva é muito maior. E por muitas vezes nós chamamos que esse espírito, ele não foi somente excluído da família, ele foi abandonado. Traz uma revolta muito grande para ele. E falando nisso, Mila, a pílula do dia seguinte provoca o aborto. Como eu falei aqui, se o espírito está ligado ao embrião desde o ato, quando se toma a pílula do dia seguinte e houve a fecundação, então se tomar a pílula do dia seguinte e provocar um aborto, é um aborto, né? Se provocar a não gravidez, vamos assim dizer, é um aborto. Então temos que tomar cuidado, temos que pensar nessa forma, né? Porque esse irmão que está ali poderíamos ser nós. Quem diz que nós já não tentamos reencarnar num desafeto e isso não aconteceu com a gente? Então nós temos que pensar muito nas consequências e nos atos das nossas atitudes, porque por muitas vezes a gente tem... Eu vou ensinar, tá, Suzy? Me lembra no final de falar que eu vou ensinar como faz. Então nós temos que muitas vezes o que atrapalha a nossa vida é o ato do aborto provocado. O espontâneo não, viu, Nilza? O espontâneo normal. É normal, é do organismo, isso já é até um tratamento muitas vezes para o irmãozinho reencarnado, que quer reencarnar, como também para a mamãe, para o papai, muitas vezes é uma ajuda, é um tratamento, o espontâneo, o provocado não. Agora, nós temos que pensar no seguinte: esse espírito, o abortado, ele era um adulto. Será que ele vai desencarnar quando ele faz o aborto? Ele vai continuar aquele pedacinho de carne toda desmanchada, sei lá, perdi até a palavra. Vai acontecer isso? Ele vai ficar naqueles fragmentos? Não. Ele vai retornar depois de um período à forma perispiritual, ao corpo que ele tinha antes. Não aquele lá. É o corpo que ele tinha antes, que era o inimigo que você já tinha desencarnado antes da sua gravidez. Só que agora com uma diferença, com essas lembranças. Aí você fala: nossa, nada que eu faço dá certo, só tenho pensamentos ruins. Quando eu durmo, é só susto, é só medo, é um desespero totalmente. Vivo com uma angústia, vivo pensando coisas ruins dentro de mim. Eu vivo com medo do mundo, vivo com medo de tudo. Eu tô sempre achando que uma coisa ruim vai me acontecer. Quando eu vou dormir, parece que vem uma sombra em cima de mim e quer me pegar. Sinto alguém... Ó, eu tô falando tudo, tá, gente? Não quer dizer que tudo isso vai acontecer com todo mundo. Eu tô dizendo tudo os atos que as pessoas sentem. Eu sinto... São sensações que vão estar na minha garganta, me matando. Eu sinto que tem alguém querendo me pegar correndo e eu acordo assustada, com o coração desesperado. Isso porque eu criei um obsessor, eu criei um inimigo.
Mas não é um obsessor que alguém mandou. Aí eu fico pensando, a vizinha não gosta de mim, tá me fazendo macumba. Ai, fulano tá fazendo mal. Ai, tenho certeza que é inveja. Aí vai no centro de umbanda, vai no kardecismo, vai na igreja, jejua, ajoelha, lê livro, reza o dia inteiro e não traz paz. Por quê? Você teve a oportunidade do perdão e do bom entendimento e não fez. Aí tem a prece do perdão, sim, para nós fazermos. Mas nós temos que, em primeiro lugar, sentir o arrependimento daquele ato. Tudo bem, eu não entendia que tinha vida. Eu não entendia que aquilo era de verdade. Eu fui egoísta. Eu pensei no meu corpo. Eu pensei no dinheiro que eu iria perder. Então eu tenho que pensar por muitas vezes que eu tenho a capacidade e a oportunidade de me melhorar e de me redimir nessa vida. Mas que por muitas vezes eu largo essa vontade e jogo fora. E muitas mães fazem isso com os filhos também. Quando vê uma filha grávida, tira, aborta. O que vão pensar de nós? O que vão falar de você? Uma menina nova grávida? Não, vai tirar. Eu não admito um filho grávida. Você tá grávida? Então vai pra rua. Manda sua filha embora. Eu não admito você dentro da minha casa. É uma vergonha. E é assim que acontece as maiores provas, traumas e dificuldades. Então aqui nós falamos um pouco do aborto, né? Desses espíritos que vêm e trazem esse prejuízo. Esses espíritos que, às vezes, eles voltam, viu? Às vezes eles são abortados 2 vezes, 3 vezes. Eles tentam, eles dão mais uma chance. 4 vezes. Aí chega um certo momento que você quer essa gravidez, você entendeu, porque durante esse período à noite vão conversando. Mas chega um dia que ele não confia mais em você. Aí você engravida e você fala, essa vez a gravidez vai. E ele não quer mais. Ele aborta a gravidez e ele vai embora. E você não entende por que você perdeu essa criança. Era o mesmo espírito muitas vezes. E ele com medo do sofrimento, ele com medo de tudo que aconteceu, ele resolve ir embora. E ele não quer mais. Ele desiste. Isso também pode acontecer. Como pode acontecer dele tentar de novo e nessa outra vez você aceitar e ele vir. Aí vamos continuar a leitura do livro aqui. Então eu falei, para encontrar a causa é preciso lançar o olhar para o passado. Eu vou ler só um pedacinho, tá? Ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a sua missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação, dele derdes ajudarão em seu aperfeiçoamento e bem-estar futuros. Lembrai-vos de que a cada dia de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: o que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa causa, vosso castigo será o de vê-lo entre os espíritos sofredores, enquanto dependia de vós que fosse feliz. E então, carregados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solitareis uma nova encarnação, para vós e para ele, na qual o envolvereis de atentos cuidado, e ele, cheio de reconhecimento, envolverás com amor. Aí é o perdão, né? É a troca do perdão. Os dois conseguiram entender e voltam. Mas enquanto, vamos supor que, aí eu expliquei que a mãe abortou o filho, não quis, ou o pai fez com que ela abortasse, não quis assumir a criança, foi lá e pagou uma clínica para abortar.
então teve o desfecho que eu contei. Mas vamos supor que essa criança nasce. Ela é forte, ela é danada, você tomou remédio, você fez de tudo e nada. A criança nasceu. Ela resolveu vir. Ela é mais insistente do que você. Ah, esse remedinho aí eu tiro de letra, vou levar embaixo do braço. E vou atrás, e vou viver. Aí você olha para aquela criança no berço, é uma criança revoltada. Não, ela é uma criança amada. Ela não tem revolta de você. Você, quando olha para ela, sente que não tem esse apego. Você sente que não tem esse amor, não tem esse entendimento. Aí você fala, como um recém-nascido tão pequenininho, eu posso não gostar. Como eu posso não ter o amor de uma mãe, o prazer de amamentar, se eu ainda não consigo sentir isso por esse espírito que está aqui, e é meu dever e minha obrigação o cuidar. Aí ele vai crescendo e você vai vendo esse entendimento. E assim as coisas vão acontecendo. Eles vão melhorando, eles vão passando. Esse espírito também muitas vezes olha para a mãe e chora quando ela pega no colo. Porque ele tem medo, ele não confia. Ele não sabe o que você é capaz de fazer. Você já fez tão mal para ele, você já fez tanta coisa ruim. Ele tão indefeso, tão pequenininho. O jeito que ele tem de gritar socorro é chorar. É aquela criança que chora dia e noite e não tem nada que fazer ele parar de chorar. É dor? Não tem dor, não tem doença, não tem nada. É desespero do espírito de falta de acolhimento e de se sentir querido. Aí a sogra, a avó, a tia, alguém pega no colo. É aquela paixão, aquela calma, ele se sente ali acolhido. E a criança vai crescendo e vai criando dois inimigos dentro do lar. Tudo que a criança faz te irrita. E ela percebe que ali com você não tem amor. E aí tudo isso que eu li aqui vai ser cobrado. Tá? A Selma falou, eu não teria coragem de fazer um aborto. A Mila falou, como funcionam os casos de estupro na visão espírita? Olha, Mila, nada é por acaso, nada acontece à toa, né? Então, se aconteceu aquilo, é que nem tá falando aqui, a gente não sabe o mal que a gente cometeu para aquele espírito ou para aquele ser que estuprou. Né? Não que estuprar seja certo, correto, então tá certo, é uma vingança. A gente nunca faz a vingança nem justiça aqui pelas próprias mãos. Mas o aborto, ele nunca é favorável, somente numa situação. Se o feto fazer com que o risco da vida da mãe, os dois estejam entre risco de vida. O feto, né, a criança e a mãe. Então é melhor que salve a mãe, porque o espírito pode voltar. E a mãe já está na sua caminhada e ele pode voltar. Mas aí não seria um aborto, seria uma coisa legalizada, né? Mas independente de outras situações, a doutrina não vê o aborto como algo sem ser assassinato. É sempre um assassinato. A Carol falou, pessoal, se você não teria coragem, respeite quem tem, deu seus motivos por ter feito. Seus comentários podem atingir o próximo. Não, mas o que a gente está falando aqui é isso mesmo, Carol. É para pensar, é para refletir. Quem fez, eu tenho certeza que não fez porque aquele momento, naquela situação, foi o que aconteceu. Não tinha entendimento, não sabia como fazer, acabou fazendo. Mas hoje, sabendo de como faz, não tem que ter coragem mesmo. Tem que pensar e tem que reafirmar isso. Porque é uma vida. E se Deus lhe confiou uma vida, é para ter coragem, é para ter responsabilidade. Se passou lá atrás, por qualquer motivo que tenha acontecido, ok, vamos pedir perdão, mas que esse aprendizado tenha entendimento para que a gente não repita isso e não deixe com que os nossos filhos façam também. E não vamos apoiar os amigos dos nossos filhos a fazer também. Ao contrário, vamos dar coragem e mostrar. Se eu errei, eu não vou apoiar outro a errar. Eu posso ter errado por falta de entendimento, por falta de apoio, né? Eu posso ter me colocado na rua e naquele momento era tudo que eu achava que eu tinha para fazer. Ok, aconteceu. Não tem que se chorar em cima disso. Mas vamos ter a coragem de daqui para frente fazer o correto, de fazer o certo. O espiritismo é contra o aborto. O espiritismo entende o aborto como um assassinato. E eu também. Então, é o que nós temos que entender e auxiliar os próximos. Não é julgar quem já fez, mas é passar a nos modificar daqui para frente quando nós sabemos, né, o que já tem. E aqui,
Se a gente quer melhorar a nossa vida, a gente quer ser próspero, a gente quer ter paz, nós temos que tentar fazer o melhor possível, nos corrigir e ter aqui dentro do nosso coração o que é certo e errado. Aquilo que a gente não quer para nós, a gente tem que aprender a não fazer para os outros. E assim se segue, né? Eu vou acabar de ler essa parte, que é muito grande esse capítulo, dá aqui acho que mais uns dois evangelhos no lar ainda, né? Mas nós vamos pensar diferente daqui para frente. Eu vou pensar que antes de eu cometer o aborto ou incentivar alguém, eu sei que ali tem um espírito, tem uma vida e que tem alguém sofrendo, e que era a oportunidade que eu estava tendo e aquele espírito também de reconciliação, né? E por isso eu perdi. Ok, mas vamos daqui para frente tentar fazer melhor. Eu não lembro o nome de quem pediu, acho que é Suzy, para fazer a prece do perdão. A prece do perdão, Suzy, é o seguinte: você, com o seu coração crente no perdão, no arrependimento do teu erro, converse com esse espírito como se ele estivesse à sua frente. Fique num lugar tranquilo, senta num lugar onde você se sinta bem, se sinta em paz, sozinha, sem ninguém te incomodar. Faz uma oração para o Pai, para Deus, né, para o nosso Criador, e pede entendimento e força para que você possa, naquela hora, fazer as coisas corretas. Se aproxima, visualize na sua frente esse irmão e conversa com ele, fala: olha, meu filho, eu errei no passado, quando eu tinha X anos, eu sei que eu errei com você. Eu cometi um aborto, mas naquele momento foi tudo que eu vi na minha frente para eu poder fazer. Naquele momento foi a solução que eu encontrei. Eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Hoje eu não faria mais, mas eu peço que você me perdoe, que você entenda que eu não sabia o mal que eu estava cometendo. Eu não sabia que a sua vinda seria uma forma de reconciliação e de perdão. Mas eu te peço agora perdão por eu ter impedido essa evolução entre nós, a sua e a minha também. Mas eu peço uma nova oportunidade para que um dia nós possamos de alguma forma sermos amigos novamente. E eu dedico essa oração que eu vou fazer agora para você. Fala do seu coração, fala do seu sentimento, fala a sua verdade, do seu jeito, com as suas palavras. O que aconteceu? Minha mãe me pôs para fora, eu não tinha para onde ir, meu marido não quis a gravidez. Conta o que aconteceu ali. Eu era muito nova, não sabia disso. Eu já tinha 5 filhos, eu não podia ter mais um. Não importa se para os outros esse fato foi pequeno. É o que você sentiu naquele momento. É a tua verdade, é o teu sentimento. Faz uma boa oração. Dedica-se a esse irmão ou irmã, que nós não sabemos, e encerra o assunto. Sabe? Encerra o assunto. Se você sentir uma paz no seu coração, ok, ele vai entender, ele vai sentir a tua verdade. Se você não sentir uma paz no seu coração, faça mais vezes. Faça mais vezes esse pedido de perdão. Até que em um certo momento você vai sentir que essa angústia, que esse negócio preso na garganta sai. Porque você vai estar falando do seu sentimento, que só você pode falar. Só você sabe do que houve. E ele vai entender, porque a tua verdade é a verdade dele. Ele sabe o que aconteceu. Ele só está esperando você falar, você se arrepender e vocês se entenderem. E aí ele não precisa voltar como seu filho. Você não precisa pedir que ele venha novamente como seu filho. Só peça que um dia vocês tenham a oportunidade de serem novamente irmãos. Tá bom? Bom, gente, era isso que eu queria aqui falar para vocês hoje. Não deu tempo, né? Porque a gente tem um tempo curto, eu já tô em cima da hora também. Mas semana que vem tem continuação sobre os laços de família. Tá bom? Ó, vamos fazer agora a nossa purificação da água. Espera aí. E vou fazer a prece para encerrar.
aqui, vamos colocar a nossa mãozinha em cima e vamos fluidificar a nossa água, né? Agradecemos a espiritualidade maior que esteja conosco nesse instante, para que possa fazer a fluidificação da água e que assim possa nos trazer esse entendimento que hoje tivemos na aula e receber esse medicamento para sarar, curar, sanar todas as nossas feridas. Graças a Deus. Vamos encerrar com a prece agora. Vamos agradecer a espiritualidade maior por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, para esse Evangelho no Lar. Agradecendo pelo tema, agradecendo pela oportunidade de reajuste com os nossos desafetos, com o reajuste das nossas imperfeições, dos nossos supostos inimigos do passado, onde nós possamos nesse momento ter a oportunidade de criarmos um elo de amor, de perdão e de carinho. E assim nós oferecemos essa prece agora com todo amor para todos os irmãos que hoje sentem a dor do aborto, a dor do abandono, a dor da solidão e do sofrimento. E para que todas as mamães que praticaram esse ato, que sintam dentro de si o amor de Jesus, se sintam acolhidas pelo entendimento e pelo reajuste que o Pai sempre nos dá a oportunidade na nossa existência. Com a graça de Deus, encerramos o nosso Evangelho no Lar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do Evangelho de hoje. Amanhã a gente tem cirurgia espiritual. Quem quiser, coloque o nome, deixe no grupo, deixe no Face, deixe no Instagram aqui para ser feito. Começa às 19h30 a cirurgia à distância. Que vocês todos possam ter um ótimo final de semana. E até a semana que vem, se Deus quiser. Beijinho, fiquem com Deus. Choram juntos toda dor e não perdem o humor. Seu espaço é comum, cabe em todos e mais um. Sua casa é um coração de mãe. Amigos são irmãos. Amigos são tesouros que encontramos. Amigos vêm pra